Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu estava vivendo ao ponto de retornar para casa carregada. Eu não conseguia dominar o vício da bebida. Vontade eu até tinha, mas as forças desapareciam quando eu precisava ser forte. Não consigo datar exatamente quando entrei nesse vício, mas me recordo que o meu pai era alcoólatra e costumava manter uma garrafa de pinga em casa. E quando ele saía para trabalhar, eu pegava um copinho de plástico, corria para debaixo da pia e tomava pelo menos meio copo daquele líquido forte e ardente. A minha mãe trabalhava o dia todo e só chegava em casa no final da tarde. Quem cuidava de nós era o meu irmão mais velho, o Nego. Ele tinha a responsabilidade de nos manter dentro de casa e longe da rua. Mas ele era o primeiro a se distrair. O Nego adorava empinar pipas e, como um bom pipeiro, ele esquecia da vida. E nós, os mais novos, fazíamos o que bem quiséssemos. O meu pai achava estranho quando a sua garrafa de pinga esvaziava. E na cabeça dele, era minha mãe quem a jogava fora, porque ela era crente e desaprovava aquela bebida em casa. Nunca, mas nunca que papai iria imaginar que eu, uma menina de 7 anos, dividia secretamente com ele aquela velha aguardente. E com 10 anos de idade, eu me embriaguei completamente. E quando a minha mãe chegou do trabalho, eu estava tentando passar pela fechadura da porta e gritando que era 10. Naquele dia, a minha mãe ficou horrorizada e culpou o meu pai pelo que estava acontecendo comigo. E o meu pai, por sua vez, disse que não tinha culpa de nada e que eu era uma menina muito intrometida. A minha mãe implorou para que o meu pai não trouxesse mais bebidas alcoólicas para casa, mas ele não a ouviu e afirmou que se eu sequer tocasse na garrafa dele, eu apanharia como nunca havia apanhado em toda a minha vida. Mas ele era viciado e não conseguia passar um dia sem beber, pelo menos um copinho. E eu também não conseguia parar. Então, sempre que eu bebia, eu colocava um copinho de água no lugar, para que ele não desconfiasse. E a única coisa que ele dizia era que a bebida já não era tão forte como antigamente. Depois de começar a beber, também comecei a fumar. Pegava os cigarros escondidos do meu pai e, quando descobriram, acabei levando a maior surra. Eu não gostava de brincar com as outras meninas, nem com os meus irmãos. O que eu gostava mesmo era de ficar sentada em uma cadeira velha que tinha em casa, penteando o cabelo de uma bonequinha e esperando ficar só para poder tomar o meu drink diário. Sabe, eu costumava acompanhar a minha mãe na igreja, mas depois, quando comecei a entender as coisas, fiquei com medo de que algum pastor revelasse para ela que eu estava bebendo escondido. Por isso, parei de acompanhá-la e sempre inventava uma desculpa. A minha mãe não gostava de nos obrigar a ir à igreja. Para ela falar com Deus, era preciso fazer de coração e não por obrigação. Então ela dizia: tudo bem, eu irei e vou orar por você, pelo seu pai e pelos seus irmãos. Bom, um dia, enquanto eu saía da escola, passei em frente a uma loja e notei que estavam precisando de uma balconista.
decidi entrar e conversar com a gerente. Mas a moça até gostou de mim, porém pediu para que a minha mãe fosse até lá para conversar e quem sabe, se tudo desse certo, combinar o meu salário, meu horário de entrada e de saída. Naquela época, eu tinha 14 anos e com 14 anos a gente já trabalhava, assim registrado. O ano era 1989 e foi uma alegria para toda a família ter mais uma pessoa trabalhando para ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. No entanto, diferentemente dos meus irmãos, eu não compartilhava do mesmo pensamento. Eu via o trabalho como uma forma de ganhar dinheiro para comprar as coisas que eu queria, como bancar o meu vício do álcool e do cigarro. E quando a mamãe perguntou onde estava o meu pagamento, eu na cara dura disse que não iria dar para ela porque já estava comprometido. Mamãe não aceitou o meu comportamento e argumentou que todos nós deveríamos trabalhar juntos, unidos, e ninguém deveria se sentir mais ou menos, e que tudo que era colocado dentro de casa era para todos nós desfrutarmos. Mas eu não concordei e argumentei que a obrigação de prover para a família, era do meu pai. Ele era o único responsável por ser o mantenedor da família, porque, na maioria das casas, era o pai que supria tudo. Não houve acordo e eu tive que entregar todo o meu pagamento nas mãos da minha mãe. E o pouco dinheiro que ela me entregou, eu torrei tudo com cachaça. Fiz amizades com os meninos que bebiam e a gente se juntava na praça em frente à escola e só voltava para casa tarde da noite, o que não foi bem aceito pelos meus pais. Eles afirmaram que eu ainda era jovem e que deveria respeitar as regras de casa. No entanto, eu estava numa fase rebelde, onde não aceitava ordens, não ouvia conselhos. Minha mente estava focada apenas em mim, em minhas vontades e desejos. E o resto era tudo conversa fiada. Sinceramente, eu preferia as pessoas da rua do que o pessoal de casa. Olha, às vezes, em certas fases da vida, agimos de forma tola, e eu fui assim. Desprezava minha família, meus irmãos, para valorizar o que estavam nem aí para mim, mas eu só podia estar cega. E com 18 anos decidi sair de casa. A minha mãe implorou para que eu não fizesse aquela bobagem, mas eu estava determinada a me mudar para a casa da minha avó. Já tinha até conversado com ela e a vovó Sueli não viu problemas em me receber em sua casa. Além do mais, a minha avó era do tipo de que não se importava com a vida de ninguém. Como ela dizia, cada um sabia de si. Mas depois eu descobri que a minha avó estava enfrentando problemas de esquecimento. E como as minhas tias não tinham paciência com ela, a vovó foi internada e eu fiquei sem ter onde morar, porque a minha tia Luciana me obrigou a sair de casa, dizendo que eu era uma folgada espaçosa e que vivia levando rapazes para lá, e ela não ia aceitar aquilo de jeito nenhum. E se eu quisesse ser usada por macho que fosse para a casa dele. E pensa só como fiquei extremamente desconfortável ao ouvir a minha tia falar comigo daquela maneira. E mesmo com o pedido da minha mãe para voltar para casa, eu recusei. E fui morar com o rapaz com quem eu estava saindo, o Aldo. Infelizmente, ele era tão cabeça oca quanto eu, ou até pior.
O Aldo não tinha emprego fixo, vivia de rolo, trocando uma coisa aqui, outra ali. A casa dele tinha um monte de móveis velhos, pássaros, aparelhos de som. Tudo isso fazia parte do seu negócio, como o Aldo se referia. A sorte dele foi que os pais haviam deixado uma casa, mas o Aldo não movia uma palha e a casa, estava só as ruínas. E brigávamos mais do que cão e gato. Às vezes, ele me batia e eu batia nele também. No entanto, após as nossas discussões, costumávamos nos sentar na calçada e beber juntos, até um dizer "eu te amo" para o outro. Acabei engravidando da minha filha Janaína, e com a gravidez, o Aldo parou de brigar comigo e me bater. Ele estava feliz com a ideia de ser pai, mas eu não. Eu não queria ser mãe. Eu achava que a maternidade iria tirar a minha liberdade. E por isso eu não fiz o pré-natal direito. Continuava bebendo, fumando, e o Aldo tentava me conscientizar de que aquilo não era bom para o bebê. No entanto, eu não queria saber e pedia para ele não se intrometer na minha vida e deixava claro que não queria aquela gravidez e que quando a menina nascesse, ele podia dar um fim nela. A minha filha nasceu tão linda e saudável, a coisa mais fofa do mundo, mas, sinceramente, eu não me senti pronta para cuidar dela. Decidi esperar até ela desmamar por volta dos 6 meses e então a mandei para a casa da minha mãe. E ela foi recebida lá com todo amor e carinho. E de vez em quando eu aparecia para visitar a minha filha, mas eram visitas breves e eu não gostava de ficar muito tempo na casa dos meus pais. Eu tinha a sensação de que eles estavam me criticando. Bom, o meu pai, graças a Deus, conseguiu se libertar do vício do álcool e se transformou em um excelente chefe de família, um pai amoroso e um avô cuidadoso. Mesmo eu tendo me afastado da minha família, eles continuavam me visitando, conversando comigo. O meu pai até mesmo me pediu perdão por ter implantado o vício do álcool dentro de casa, reconhecendo que a minha situação era em partes culpa dele e que ele não iria descansar enquanto não me visse livre daquele vício horroroso. E com o passar do tempo, muitas coisas aconteceram. O meu companheiro, o Aldo, se envolveu em uma confusão com um dos homens com quem fazia negócios. E esse homem acabou tirando a vida dele por conta de um radinho de pilha. E foi um choque para mim. E eu me afundei ainda mais na bebida. Os meus irmãos se casaram, formaram as suas próprias famílias e melhoraram muito de vida. Eles ajudavam os meus pais em tudo. E a minha filha era sustentada pela minha irmã Edna. Ela tratava Janaína como se fosse a sua própria filha. E eu era muito agradecida a ela porque a Edna dava o que eu não podia. Sabe, eu vivia num verdadeiro lixão. Tudo que era velho e as pessoas jogavam fora, eu colocava no quintal. E chegou um tempo que eu não conseguia nem entrar dentro de casa de tanto entulho que tinha. Os vizinhos não gostavam de mim. Me xingavam de lixeira, de porca imunda, bêbada. E eu batia a boca com todos eles. Para mim, era inaceitável que falassem comigo daquela maneira. Poxa, comigo era assim. Me xingava? Toma, eu devolvia na mesma moeda. Uma vez, a minha filha apareceu em casa, acompanhada da minha mãe.
e elas ficaram horrorizadas com a bagunça e sujeira que encontraram lá. E eu me senti envergonhada e perguntei para minha mãe por que ela havia levado a Janaína para ver onde eu morava. Olha, a minha filha nunca tinha vindo em casa e eu nunca a convidei, nunca passei o endereço para ela, porque eu não queria que ela visse a vida que eu levava. E naquele dia, a minha mãe fez algo que eu evitei por mais de anos e eu me senti muito desconfortável. Eu não conseguia nem olhar para elas. A Janaína encontrou um cantinho para se sentar e depois me disse: "Ô mãe, eu conversei com a vovó e decidi vir morar com a senhora. Vai ser bom para você." Confesso que nem esperei ela terminar de falar e surtei dizendo para ela nem pensar em fazer aquela loucura, que na casa da vovó ela tinha uma vida de princesa e comigo seria de mal a pior. E outra, eu não a queria debaixo do mesmo teto que eu. Pedi para minha mãe conversar com a Janaína, mas ela afirmou que não tinha o que fazer. Ela era tão teimosa quanto eu. Fiquei indignada com toda aquela conversa. E mesmo eu dizendo não, a Janaína simplesmente finalizou a nossa conversa dizendo: "Está decidido então. Amanhã eu volto com as minhas roupas." Quando elas partiram, me senti completamente perdida. Como assim? A minha filha viria morar naquele lixo, naquela sujeira? Uma coisa era eu morar naquela casa, outra era minha filha. Por isso, mesmo cambaleando de tanto beber, comecei a limpar a casa, mas a sujeira era tanta que parecia não ter fim. Quanto mais eu limpava, mais sujeira aparecia. E foi então que eu recorri à minha vizinha, a Dona Isaura, que gostava muito de mim. Fui até a casa dela e pedi ajuda para limpar a casa. A Dona Isaura, sempre prestativa, concordou em me ajudar e ainda mais trouxe um monte de produto de limpeza. E nós amanhecemos o dia na faxina pesada. Eu nunca tinha visto a minha casa tão limpa. Parecia até um outro lugar. A Dona Isaura, quando viu tudo limpinho, me abraçou e disse que amanhã a gente limpa o quintal. A ideia da minha filha vir morar comigo me fez mudar. Decidi que queria deixar as coisas limpas e bonitas para ela. E quando a Janaína chegou, ela me elogiou e afirmou que havia vindo porque queria também ter uma mãe e não era justo vivermos longe uma da outra. E pediu para eu abrir o coração. Eu dei muita dor de cabeça para minha filha. Houve momentos em que eu demorava para chegar em casa e ela saía pelas ruas me procurando. E em várias ocasiões ela me tirou das calçadas, pois eu bebia até cair e se não fosse ela, eu acabava vagabundando pelas ruas. Janaína foi forte e determinada. Ela não me xingava, não me maltratava e me chamava de mamãe. Ela era tão carinhosa que eu ficava envergonhada. A minha transformação começou quando um homem que estava no mesmo boteco do que eu inventou de me levar para casa, afirmando que eu não estava em condições de voltar para casa sozinha. E como eu o conhecia, achei a ideia boa e não vi problema na companhia dele. Mas o Marisvaldo
não estava agindo com boas intenções e me obrigou a entrar em casa à força. Ele agiu de forma violenta e quando entramos, ele tentou agarrar a minha filha. Eu arranquei forças de onde não tinha para proteger a minha criança. E tudo que eu encontrava pela frente, eu jogava nele. Felizmente, os vizinhos ouviram os gritos desesperados da Janaína e vieram nos socorrer. E para nossa felicidade, nada aconteceu com ela. E o Marisvaldo? O Marisvaldo conseguiu escapar. E os vizinhos me pediram para eu tomar cuidado, largar aquela vida e que agora eu tinha minha filha. E eu concordei com eles, dizendo que iria mudar. A minha filha me abraçou e prometeu não contar nada para minha mãe. E eu prometi que iria parar de beber. E pela minha filha, eu procurei ajuda. E passei a frequentar uma igreja evangélica perto da minha casa. E todos que me conheciam aos poucos foram testemunhando a nova pessoa em que eu estava me transformando. E com quase 30 anos, eu parecia uma velha. A minha pele estava muito ressecada. Eu não tinha mais dentes e o meu cabelo vivia amarrado num coque e tudo isso me fazia sentir vergonha em conversar com as pessoas. Mas a Janaína me incentivava a arrumar o meu cabelo, passava um batom em mim e dizia: "Mãe, pode ir conversar com as pessoas, você está linda e maquiada." E eu até acreditava no que ela dizia. Mas quando eu olhava no espelho e sorria, pronto, o meu mundo caía. Graças a Deus, comecei a trabalhar em uma empresa que oferecia muitos benefícios, inclusive plano odontológico, o que me permitiu colocar os meus dentes. Aos poucos, a nossa vida foi melhorando, a minha casa ganhou vida e cor. O meu pai, que era pedreiro, chamou os meus irmãos para juntos reformarem toda a minha casa. A Janaína só veio na minha vida para me colocar para frente, e tudo o que eu sou hoje eu devo a Deus e a ela. A minha filha é uma mulher centrada, estudiosa e amorosa, e eu tenho um imenso orgulho dela. Os meus pais faleceram, mas antes puderam me ver liberta. E essa minha libertação não foi como mágica. Eu tive meus altos e baixos, mas a gente venceu. O amor venceu. E hoje eu me considero uma mulher limpa e estou sempre evangelizando aqueles que estão no vício.